Muito bem, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você. Eh, Deixa eu compartilhar uma palavra de Deus hoje com seu coração, para que você possa ser alimentado por essa palavra. Aliás, hoje é um dia que Deus fez e você e Deus colocou você nesse dia para que você seja vitorioso, seja um dia de vitória na sua vida. Mas vamos lá, vamos meditar na palavra de Deus aqui. João, capítulo 16, o último versículo disse assim, ó: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está falando da vida vitoriosa, né? E da comunhão que ele e o Pai têm, e de que quando nós nos achegarmos a Deus, Deus responde as nossas orações, e o nosso crer em Deus, né. Mas aí ele diz assim, ó: "No mundo onde vocês estão, vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo". Então Jesus está dizendo que nesse tempo que nós vamos viver na terra, né, nós vamos ter lutas, desafios, quem não tem? Deus não disse que ao nascermos de novo, encontrarmos a comunhão com Deus, nós não teríamos lutas. Aliás, uma coisa bem interessante que a gente precisa aprender, porque às vezes a gente aprende na igreja, um Deus de promessas, não um Deus de processos, né. E a gente precisa entender que Deus é mais de processo do que de promessa, porque no processo ele está mais conosco, propriamente, do que nas promessas declaradas. A Bíblia diz que quando passar pelas águas, lá naquele processo de dificuldade, ele estará com você. Quando passares pelo fogo, ele estará com você. Pelo vale da sombra da morte, ele estará com você. Então, Deus está muito na gente com a gente nos processos. E é interessante que Jesus está dizendo aqui, ó: todos nós vamos ter lutas, desafios, processos na vida, mas nós temos que entender que nós não vamos ficar nessa luta, nós não vamos, ser derrotados nessa luta, nós não vamos ficar derrotados, nas aflições desse mundo, nós vamos vencê-las, porque Jesus disse assim: "Assim como eu venci o mundo, vocês também vão vencer". Por isso, vocês têm que ter bom ânimo. Quando você está num processo, numa luta, num desafio, aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui hoje. Você tem desafio na vida? Você tem aflições na vida? Você tem processos de lutas na vida? Então, eh, se a sua resposta é sim, então contemplem Deus junto com você. Deus te ajudando a sair, te dando uma sabedoria, um ânimo, uma força para você vencer, para você sair desses processos. Por quê? A gente precisa ter um bom ânimo, porque senão toda luta a gente vai desanimar. E uma vez que nós vamos ter lutas na vida, aflições, nós não podemos chegar e desanimar dentro desse estado. Eu conheço muitos cristãos que desistiram na primeira luta. Sabe quando você vai amadurecer, crescer, experimentar a glória de Deus, experimentar revelações de Deus? É quando você estiver dentro de processos de luta, quando as pessoas te traírem, quando as pessoas mentirem sobre você, quando as pessoas te perseguirem, quando as pessoas te abandonarem, é que você vai ter nesses processos as maiores revelações de Deus da sua vida. Quem é você em Deus, quem Deus é em você. Esses ambientes maiores da fé, esses ambientes de vitórias maiores, só vêm quando você está num processo de aflição. As maiores revelações da sua vida com Deus, a sua vida com Deus, a sua experiência com Deus, virão nesses momentos.
E eu profetizo sobre a sua vida que você não vai permanecer nessa luta que você está, você não vai permanecer nessa aflição que você está. Deus vai te ajudar, Deus vai derramar um ânimo, tenha ânimo, né, para que Deus possa derramar a vitória que Cristo teve em você, para que você possa, com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus, com a santidade de Deus, ou seja, com a vitória de Cristo Jesus, se ter um ânimo para vencer os seus desafios. Todos os dias que eu acordo, tem problema na minha vida. Não é que sou uma pessoa sem problema ao meu redor, mas o que me dá ânimo para caminhar, para vencer, saber que eu vou vencer. O desafio que está posto diante de mim, eu sei que eu vou vencer, por quê? Porque Cristo venceu. A minha a minha referência não é o que os outros estão fazendo, a minha referência não é o que o diabo está levantando contra mim, a minha referência é a vitória em Cristo Jesus que ele fez para mim. Jesus não precisa vencer por ele. Jesus já era Deus, né? Em Cristo, Jesus já era Deus. Ele veio, se transformou um homem para fazer, estabelecer a nossa vitória. Então, Cristo venceu, também nós vamos vencer. Cristo venceu, você também vai vencer. E eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Que esse dia seja um dia de vitória, que essa semana seja uma semana de vitória e que Deus te abençoe profundamente essa semana e que tenha um ânimo no coração, se levante, não abaixe a cabeça, não esmoreça. A Bíblia diz se você esmorecer no dia da angústia, da luta, das aflições, a sua força será pouca. Muito pelo contrário, levante a sua cabeça, um ânimo de Deus vai encher seu coração, uma resposta de Deus virá para você e você vai vencer essa luta e você vai vencer esse desafio, porque o seu Senhor Jesus Cristo é o vencedor e você em Cristo é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, gente. Vamos orar o Pai Nosso agora. Compartilhe com 5 pessoas essa oração e essa palavra de Deus, tá? Abençoe a vida de 5 pessoas. Curte a live, é importante você curtir. E também é importante você eh, inscrever-se no canal se você não é inscrito, para quando nós estivermos orando aqui, você participe das orações e você receba as orações também, e o canal avisa você. Então, inscreva-se no canal aí e quando nós estivermos orando, ele avisa você, tá bom? E que Deus te abençoe. Agora é o momento mais importante. Nós vamos orar a oração do Pai Nosso, uma oração tão poderosa, né? Tão poderosa. Então, ajunte o seu coração comigo em fé agora e eu quero orar com você. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção do Senhor esteja sobre o seu dia, que você possa experimentar os milagres de Deus, que você possa experimentar a mão abençoadora de Deus, a mão poderosa de Deus, a mão amorosa do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que tudo que você fizer no dia de hoje seja imensamente abençoado por Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um grande dia com o Senhor.